O setor do leite, o mercado lácteo, o setor lácteo, movimenta aproximadamente 35 bilhões de litros de leite ano. Esse é o volume de leite transportado das fazendas até as fábricas, as indústrias de laticínio, as cooperativas de produtores de leite. Existe um processo complexo que envolve o planejamento dos veículos devidamente equipados, conforme as instruções normativas do setor, para garantir o transporte do leite das fazendas até a indústria. E por que existem tantas regras e por que é tão complexo? Primeiro, estamos falando do transporte de algo líquido. Segundo, a gente está tratando de alimento. Então isso envolve uma complexidade. Terceiro, estamos tratando de um alimento que está na zona rural, com estradas de terra. Então tem uma complexidade logística grande que envolve essa operação. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Iniciando aqui o nosso agradecimento, reconhecimento aos nossos apoiadores, a Trivus, a OnB2B e a LAC. São os 3 apoiadores que têm sido aqui grandes parceiros em nossa jornada do Instituto Agri Observatório. Nós preparamos para a sessão de hoje uma abordagem sobre os desafios do transporte de leite no Brasil. Vamos passar um overview, sobre esse setor, os principais números, uma visão geral do processo de transporte de leite que envolve T1, T2, o primeiro percurso, o segundo percurso, o custo do frete, qual que é o peso do custo do frete no custo do litro de leite e o que normalmente envolve esse custo. Então vamos abordar isso e como a tecnologia pode ajudar as empresas a otimizar esses custos. Bom, meu nome é James Cisnandes, falo de Belo Horizonte, do Instituto Agri Observatório. E antes de seguirmos aqui, gostaria de pedir a você que compartilhe o nosso conteúdo. Temos vários outros conteúdos relacionados ao setor do leite. Por favor, depois veja aqui. Tem uma publicação sobre as raças produtoras de leite. Temos um outro sobre raças de gado de corte, as 17 principais raças que estão presentes no Brasil. E a gente gostaria de deixar já aqui o convite. Também para que você curta esse vídeo. Quando você curte o vídeo, é um sinal de que o conteúdo é relevante para você e a gente vai continuar publicando conteúdos similares. Então isso vai drivar, vai dar para a gente um direcionamento dos conteúdos que são bons ou que fazem sentido para você. Seguindo aqui, dentro do contexto de um painel geral do setor, o transporte de leite ele vem passando por várias transformações desde a década de 90. Até me recordo aqui do amigo Juliano Silveira, que hoje está no grupo Embaré, Alvoar, agora Alvoar o nome da empresa, que também inclui a Betânia Lácteos, um grande parceiro, foi meu cliente e a gente acabou criando um bom relacionamento. A gente conversa até hoje, ele me contou muitas das histórias dessas transformações que ocorreram no setor lácteo nesses últimos 30 anos. Então, na década de 90, ali ainda havia o transporte de leite em latões e o salto foi quando esse leite passou a ser coletado dentro de tanques em caminhões. Isso quebrou um paradigma do mercado e fez com que o processo começasse ali uma jornada de profissionalização. Nós sabemos que há uma necessidade grande nesse setor, principalmente ligada ao escoamento da produção. Quando a gente compara a Nova Zelândia com o Brasil, sem dúvida a grande mudança, primeiro o volume de leite produzido por cada propriedade rural.
disparadamente grandes propriedades rurais lá na Nova Zelândia, e aqui a gente tem uma divisão muito de pirâmide, né? Existem os grandes produtores, os médios e os pequenos. E o volume desses pequenos é um volume imenso, então é possível ou é necessário, às vezes, ter que visitar 20 ou até 30 fazendas para encher um caminhão. Na Nova Zelândia, a realidade de lá, às vezes uma carreta ela vai numa única fazenda mais de uma vez no dia. Então você percebe aí a disparidade em relação à nossa realidade aqui. Então o volume de produção por propriedade. O segundo fator que chama muita atenção em relação à produção brasileira, as estradas, as condições das vias. Quase que 100% das propriedades rurais no Brasil, o acesso dos caminhões para recolher o leite se dá por estradas de terra. Como eu estou falando em circular numa estrada de terra, aí já vem todos os fatores, né? Quando está no período de chuva, imagina um caminhão, uma carreta, né, cheio andando numa estrada de chão. Quem costuma dirigir em estrada de terra sabe que a velocidade que você consegue percorrer numa estrada de terra é muito diferente de uma estrada asfaltada. E quando você se trata de um veículo de grande porte, um caminhão, uma carreta, isso muda, né, ainda mais. Então, eu diria que essas são as duas principais características do transporte de leite no Brasil se comparado à Nova Zelândia. E aí tem algumas questões interessantes, né, que a gente pode olhar. Falamos brevemente no início, 34 bilhões é o volume de litros de leite que a gente transporta anualmente das fazendas para as várias indústrias. Quando a gente estratifica esse número, né, a gente está dizendo aí que seria em torno de 95 a 100 milhões por dia. É um volume gigantesco. Esse setor do leite, não vamos entrar no mérito aqui agora, mas enfim, em torno de 4 milhões de pessoas, a produção de leite está presente em quase todos os municípios brasileiros. Então aqui tem um número do mapa do leite aqui falando de 98%, mas enfim, quase 100% dos municípios produzem leite. E algumas características, algumas terminologias, é o que a gente chama de transporte T1 e T2. Aí fazendo aqui a parte de letramento, né, da alfabetização no agro, para quem não é do setor, quando a gente fala do transporte T1, né, transporte 1 ou primeiro percurso, a gente se refere ao leite que é coletado na fazenda e esse leite ele é transportado até a indústria ou ali a um posto de resfriamento, até uma cooperativa. O leite que é transportado desses locais para outros, por exemplo, eu tenho uma cooperativa que coleta o leite e centraliza ali num tanque. E depois ela transporta via carreta dali da cooperativa para a indústria, isso já é o T2, seria o segundo percurso. Então, na coleta nas fazendas, né, a coleta individual, produtor a produtor, ali tem um processo de coletar as amostras, etc. Quando eu transporto a carreta fechada de uma cooperativa até a indústria, eu faço uma análise para aquele tanque cheio. Eu não tenho a individualização ali das coletas, porque isso é feito no primeiro percurso. Tem algumas coisas que eu queria chamar a atenção aqui, mas eu vou optar por explorar isso aqui de uma maneira um pouco mais ampla. Vamos lá. Quais são as variáveis que compõem a precificação do litro de leite? As variáveis são muitas, né? Mas vamos começar aqui com relação à qualidade, a temperatura, né, a higiene, ali, todo esse processo, a logística, que é o transporte desse leite, os custos operacionais que envolvem ali toda a parte de manutenção, conservação dos veículos, né, a renovação de frota, o cumprimento das regulamentações do setor. Isso tem um custo, alguém tem que fazer um processo de acompanhar, de atualizar essa. Eu até gostaria de trazer um exemplo, né? Por que às vezes o preço de você ficar hospedado num hotel, né, numa cidade de médio porte para cima, uma capital, e um hotel de cidade pequena, cidade bem do interior. Eu costumo ficar em algumas redes
E aí eu observo um processo que me chama a atenção, por exemplo, quando tem o café da manhã servido no hotel e ali vem uma nutricionista, né, alguém que tem um papel ali equivalente, para coletar a amostra de todo o alimento que está servido no café da manhã. Então, todos os dias, uma vez que o café da manhã é servido ali, vem uma pessoa com um saquinho e coleta uma amostra de todo aquele alimento que está sendo servido. Para que isso? Para rastreabilidade. Se por acaso alguém que tomou café naquele dia passa mal e tiver que investigar a causa, você tem ali a amostra de tudo que foi servido naquele dia. Agora, entrando aqui especificamente no ponto sobre quais são os principais desafios que as indústrias enfrentam quando o assunto é otimização ou redução de custo na precificação do leite. E aí, esse número, uma vez que você entra no detalhe, o preço do frete ele tem um peso considerável. E aí as empresas começam a se indagar: como que eu vou otimizar o custo de coletar esse leite nas fazendas? E aí existem N formas de você enxergar esse problema, esse desafio. Eu queria citar um exemplo hipotético aqui, para quem não é do setor, e depois a gente aprofunda um pouco mais para quem é do setor também entender. Quando você usa um aplicativo, né, navegação GPS, Waze, Google Maps, imagina que você está em um destino, em uma origem, em um local, e você quer ir para um destino. Então você tem ponto A e ponto B, origem e destino. Você simplesmente quer saber quanto tempo vai levar e qual caminho você precisa percorrer para chegar até lá. Hoje o Google Maps, por exemplo, te dá a opção desse caminho a pé, de bicicleta, de carro, de ônibus, ele te dá essa previsão. Pois bem, quando a gente leva esse planejamento para a realidade das empresas do setor lácteo, olha o tamanho do problema, olha a complexidade do problema. Então, de um lado, existem ali os vários pontos de coleta de leite. Cada ponto de coleta de leite, leia-se, é um produtor rural, uma fazenda que produz leite. Então, de um lado, você tem esses pontos de coleta de leite. Do outro lado, o que você tem? Os caminhões que realizam essa coleta. Então, vamos imaginar uma empresa que tenha 100 caminhões. Ela tem 100 caminhões com compartimentos ali, tamanhos diferentes, que precisam coletar leite em 5.000 fazendas. Então, 100 caminhões para visitar 5.000 fazendas. Qual é a melhor ordem, a melhor organização, a melhor distribuição dessas 5.000 fazendas para esses 100 caminhões? Caminhão número 1. Quais produtores ele vai visitar? Quantos produtores ele vai visitar? De qual região? Então, observe o detalhe aqui. Há uma complexidade em olhar a capacidade disponível aqui do veículo e olhar o volume de pontos a serem visitados. Mas aí vem um detalhe interessante. O volume de pontos de coleta a serem visitados é apenas uma variável e não é suficiente para eu colocar no planejamento. Por quê? Pode ser que o produtor que eu escolhi aqui aleatoriamente, né, a fazenda Rui Barbosa, pode ser que a produção dessa fazenda seja de 5.000 litros de leite por dia. Qual caminhão eu vou colocar para buscar o leite nessa fazenda? Quantas fazendas ele vai conseguir coletar o leite? Ou 5.000 já é a capacidade desse caminhão? Observe. Agora, se eu tenho outros produtores menores que têm uma capacidade de produção diária de 500 litros de leite. Se eu coloco a fazenda Rui Barbosa e mais um grupo de fazendas menores que cada uma produz 500 litros de leite,
qual a quantidade desses menores vai ser necessária somado a essa do Rui Barbosa para chegar na capacidade do veículo. Então observe, a distância é um ponto, as características de volume de produção é uma outra, as condições da via é uma outra variável. Outra coisa, qual horário que esse produtor prefere ou estabeleceu ali como regra para a coleta de leite na sua fazenda? Às vezes ele tem um compromisso na parte da tarde e ele quer que o caminhão colete na parte da manhã. Ou às vezes é uma fazenda que trabalha com outras atividades e que a parte da manhã dedica para esse processo. Ele gosta de acompanhar o produtor ali ou com o gerente da fazenda e à tarde ele se desloca para outra propriedade que talvez trabalhe, sei lá, com produção de eucalipto, trabalha com suinocultura, enfim. Então, N variáveis. Eu coloquei aqui algumas, mas quando a gente entra no detalhe para entender a complexidade que é a combinação dessas variáveis, aí a gente chega numa lógica que é como que eu coloco todas essas variáveis, eu cadastro a particularidade de todos esses pontos de coleta versus as características desses caminhões e faço com que o sistema, uma ferramenta, faça a mágica de me dizer qual é a quantidade de carro que eu preciso. Observe que tem um planejamento simples que você pode fazer e tem um nível avançado, que é você chegar num ponto de simulação para falar qual é a quantidade de caminhões que eu preciso em determinado período do ano, acompanhando a sazonalidade da produção, para executar a minha coleta. Então, observe, eu pergunto para a ferramenta, eu vou fazer ali o input dos dados e a ferramenta vai me dizer quantos caminhões eu preciso com determinadas características. Então, eu tenho um planejamento aqui, vamos dizer, data-driven, orientado a dados. E eu uso isso para uma ferramenta. Nós vamos gravar o próximo episódio com um especialista no tema, que é o nosso parceiro também apoiador aqui, o Manto Moraes. Nós vamos chamá-lo para uma gravação do próximo episódio e ele vai contar quais são os principais desafios que ele vem acompanhando, né? Ele tem algumas décadas aí no setor lácteo. O que ele percebe desses principais fatores que geram a maior dificuldade por parte das indústrias ao fazer esse planejamento otimizado da coleta de leite? E os ganhos possíveis. Qual que é o modelo de negócio mais adequado? Então, os principais problemas que as empresas enfrentam versus as principais soluções que a gente pode encontrar com o apoio da tecnologia nesse processo de planejamento logístico. O objetivo no final é garantir um planejamento otimizado que resulte em menor custo na operação de coleta de leite. Muito obrigado.